Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, isso mesmo. Eu tenho notado, pessoal, que existe uma síndrome, não é? Uma síndrome muito forte na vida das pessoas. É uma questão de intimidação, é uma intimidação espiritual ou emocional, coisa assim desse tipo, não é? Que foi instaurada, podemos dizer, no mundo todo, isso mesmo, né? Os índices de suicídio, né, de pessoas depressivas, pessoas com doenças psicossomáticas aumentaram muito depois da pandemia, durante o período da pandemia, claro, e após a pandemia. Estamos vivendo, claro, um momento de insegurança mundial, né, onde nós temos ali a questão da China se fortalecendo cada vez mais em aliança com a Rússia, não é? E a Rússia se fortalecendo cada vez mais com a Coreia do Norte. E tudo isso, né, as pessoas que entendem mais ou menos dessa questão geopolítica, elas ficam muitas vezes sem paz, elas ficam sem dormir, né? Muitos pensam que, poxa, o mundo vai se acabar, bomba atômica, coisa assim desse tipo. É sobre esse assunto que nós vamos falar, claro, antes da oração. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal antes de falar do assunto e antes de orar, certo? Assine o canal e ative as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, tá bom? Vamos aqui para a palavra. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu, né? Davi, ele era uma pessoa assim que ele era muito assim do coração, ou seja, ele sempre falava do que ele estava sentindo, do que ele estava vivenciando no momento, de situações, enfim. Ele era uma pessoa assim, digamos assim, bem aberta, né? Aquela pessoa que, sabe, ele tinha suas inseguranças, os seus medos, enfim. E ele procurava escrever salmos, né, da sua vivência, certo, pessoal? E nós vemos aqui Davi, ele expressando um sentimento da seguinte forma, não é? A palavra diz o seguinte: temor e tremor, ou seja, ele estava com medo, pessoal, estava com medo, ele estava temendo, não é? E a gente pode dizer que essa instauração do medo no século XXI aumentou muito, né? Como é que a gente sabe? Justamente por essa questão, né, das estatísticas em consultórios de psicologia, de psiquiatria, não é? De escritórios que trabalham com essa questão terapêutica, não é? E também a questão da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Eles têm apontado que tem havido muitas coisas que têm abalado as estruturas emocionais das pessoas. As pessoas vivem em insegurança, vivem inseguras, elas vivem com medo e tudo mais, aquela coisa toda. A Covid passou, mas sempre vem situações, certo, pessoal, que cada vez mais vai colocando na mente da pessoa justamente questões, não é? O ser humano, ele fica levantando questões, né, sobre muitas situações na vida dele, sabe? Quando é que a gente vai ter paz em meio a essa turbulência de pensamentos e de informações que nós estamos tendo nesse tempo presente? É justamente quando a gente entender que tudo que está acontecendo é permissão de Deus e já estava escrito na sua palavra. Nós temos que nos refugiar em Deus, não é? E acreditar que nós estamos guardados em Deus, não é? Mesmo que venha o pior, claro que eu não desejo o pior, nem eu e nem você, claro. Mas se vier o pior, nós estamos guardados em Deus, entende? Entendeu o que eu quero dizer? Deus guardará a cidade, Deus guardará o seu povo, Deus guardará a nossa alma, nossa vida, nossa mente, não é? Tudo vem justamente, não é? Requer de nós que a gente tenha fé, isso mesmo,
para que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio, entende? Se a gente não encontrar um ponto de equilíbrio, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai adoecer, pessoal. Nós temos um Deus grande na nossa vida, entende? Que controla, que tem poder, que tem autoridade para justamente tirar de nós as ansiedades, as preocupações exacerbadas, o terror noturno. Muitas vezes, eu sempre digo assim, o terror e o medo é um espírito maléfico. Porque quando a pessoa se conecta com ele, não é? A pessoa perde o chão. Perde o chão. Geralmente ele ataca a pessoa de manhã, de meio-dia e à boca da noite, como diz o Matuto. Entende? E são as 3 horas que eu observo que o inimigo ele age, não é, na vida das pessoas. Porque o inimigo ele quer colocar insegurança na sua vida, desesperança, não quer que você acredite que amanhã vai ser melhor do que hoje, entende? Sabe? E muitas questões, ele trabalha, sabe? Se você está desempregado hoje, o inimigo já disse que você não vai arrumar emprego. Se você está doente, ele disse que você não vai ser curado. Se você tem um problema no casamento, ele já apresenta a separação. E assim ele fica trabalhando na mente humana, né? Joyce Meyer, que é uma pastora americana, ela tem um livro, né? A Batalha da Mente. Eu li umas páginas daquele livro. Eu aconselho você a ler aquele livro, Batalhas da Mente. Porque enquanto a gente não vencer a nossa mente, não dominar a nossa mente através do poder de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, nós seremos bola de ping-pong na mão do inimigo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso mesmo, com Bíblia e tudo. Você engolindo Bíblia, eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta você conhecer a Bíblia como diz o povo, de capa a capa, e você não crer nela e não praticar. Porque a palavra diz lá me parece que é Tiago, que concernente à palavra, até o diabo crê e estremece, mas ele não obedece, entende? Então não tem nenhum tipo de efeito, entende? Então nós temos que crer nisso. Se você está sem paz, se você está com medo, se você está temendo, se o terror lhe alcançou, exercite sua fé, entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Paulo ele fala, ou é aos Colossenses, ou aos Tessalonicenses, ou aos Filipenses. É um desses 3 livros. E eu estou sendo sincero, não sei o versículo que ele está dizendo, mas ele diz o seguinte: pessoal, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. O cristão, muitas vezes, ele tem que se elevar acima. Por isso que Davi diz assim, como se diz assim, ainda que a terra se mude, no entanto eu confiarei no Senhor, não é? Ou seja, ele estava falando ali, ok, que podia vir meio mundo de problema. É aquela questão que Abacuque fala, dizendo assim, ainda que não haja fruto na vide, não haja vacas nos currais, não é? E as ovelhas sejam arrebatadas. Aí, resumindo, ele está dizendo, ainda que esteja tudo contrário, me falte tudo, mas aí ele diz, contudo eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Entende? Sabe, pessoal? Então nós temos que chamar a nossa alma à tranquilidade, à paz, ao equilíbrio e à harmonia dentro de nós mesmos. Entende? Nós temos esse poder, esse governo dentro de nós, entende? Por isso que a palavra diz assim, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, entende? Significa ali domínio próprio, sabe? Se você não tem domínio próprio, todo pensamento maligno que vier sobre a sua vida, ele vai comandar você e governar você, ditar a sua vida, entende? Mas nós temos que substituir os pensamentos maléficos deste mundo vil, que está governado pelo espírito do anticristo, entende o que eu estou querendo dizer? E procurar nos desvincular de tudo que é ruim, tudo que é mal. Se possível, não veja coisas ruins, não escute coisas ruins, procure evitar, entende o que eu estou querendo dizer? Se você, por exemplo, eu sou uma pessoa, por exemplo, que
Eu sou meio esquisito, eu sou meio esquisito. Tipo assim, eu não assisto repórter assim, porque, poxa, sabe, eu puxo aqui o repórter, o jornal aqui no celular, sabe, é reservado. Porque, pessoal, eu só vejo aquilo que me interessa. Sabe o que eu estou querendo dizer? Entende? 90% dos jornais hoje só tem o que não interessa para mim, sabe? Então, por isso que eu procuro evitar, sabe? Entende? Então, você tem que fugir da boiada. Você tem que fugir da boiada, sabe? Entende? Enquanto muitos estão se alimentando de coisas ruins, você tem que ir pela tangente, alimentar o seu espírito e sua mente de coisas boas. Você já ouviu falar naquele ditado que diz assim: nós somos o que comemos. Mas eu quero acrescentar, isso eu que acrescento as coisas. Eu desde miudinho desde pequeno que eu gosto de inventar as coisas. Eu gosto de ir, sabe? Eu quero acrescentar aí, esse negócio aí, esse caba falou aí, não está muito certo não. Nós somos o que comemos, não. Vamos acrescentar, nós somos o que comemos, o que vemos e o que pensamos. Você é o que come, o que vê e o que pensa, entende? Eu quero dizer, pode anotar aí, pesquisa aí para você analisa para você ver se eu não estou certo. Então tem pessoas que comem coisa ruim, adoece e morre. Tem pessoas que ficam vendo coisas, sabe? Poxa, fica vendo coisas que não vai somar, que não vai fazer diferença na sua vida, que não vai trazer nada de melhora para a sua vida. E ela está ali com o olhão ali, ó. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Já outros pensamentos. Quantos pensamentos de morte não passa pela mente do ser humano? Quantos pensamentos ruins não passa pela cabeça do ser humano todos os dias? Não é assim? Não é assim os pensamentos. Porque você observa, nós fixamos a nossa mente sempre no que é ruim. Para pensar. Compare a sua mente como uma viagem. Entendeu? Você está viajando, aí você está viajando de trem na Europa. Aqueles metrô bem, sabe? Eu tenho vontade de conhecer a Europa todinha no metrô. Vou fazer isso. Vai acontecer, vai ter um tempo para tudo. Imagina que você está na Europa, aí você passa aquele lugar cheio de flores, cheio de, sabe, de árvores bonitas, de fontes de água, passa por aquelas pontes, né? Aquelas pontes lindas, maravilhosas, aquelas cidades, você olha para um lado, olha para outro, a sua mente chega, ela se renova. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas vamos supor que há um acidente. Não um acidente que eu diga assim, não no metrô que você está, mas você olha de longe assim, você vê um acidente, né? Você vê, por exemplo, uma árvore que caiu em cima de uma casa. Aí eu pergunto a você, o restante daquela viagem, você vai ficar pensando naquilo de bom que você viu? Ou você vai ficar pensando só naquela árvore que caiu e você já viu ali que matou um cavalo? Aí você passa o resto da viagem assim, com a mãozinha na cabeça, assim, pensando assim, rapaz, você nem pensa mais no resto da viagem. Você se concentra naquilo ali que é ruim. Veja se não é assim. É assim ou não é? Deixa os comentários aqui, ó. Deixa os comentários. Não se esqueça de assinar o canal. Eita, Virgem Maria, eu peguei o negócio errado ali. Não esqueça de assinar o canal. Eu já vou terminar, tá certo? Da mesma forma, na nossa vida, de uma forma geral. Entendeu? Está acontecendo um conflito na família, seja com a esposa, com o esposo, seja com o filho, com a nora, com o genro, não sei o que. Você logo fica em parafuso. Entendeu o que estou querendo dizer? Tenha controle, domínio próprio. Não deixe as circunstâncias lhe dominar, porque se você deixar as circunstâncias lhe dominar, aí, ó, temor e tremor virá sobre você. Entende? Não deixe as circunstâncias lhe dominarem. Se esforce para desligar. Entende? Tudo isso que pode estar influenciando na sua vida. Entendeu o que eu estou querendo dizer?
para que você tenha uma qualidade de vida. Eu estava ontem ouvindo uma pregação e a pessoa estava certa quando ela disse assim, que a nossa vida aqui comum, de uma forma geral, influencia muito na qualidade da nossa vida espiritual. É verdade, pessoal, é verdade. Entende? Você observa, quando você se conecta com as coisas boas, você fica revigorado espiritualmente, você tem até vontade de orar, você tem vontade até de se aproximar mais de Deus, de fazer uma oração mais prolongada, de fazer um jejum, tem vontade até de contribuir para a disseminação do reino de Deus e fazer a obra de Deus, não é? Mas observe, quando você se conecta só com coisa ruim, parece que é tipo assim, você já viu falar quando você era criança? Acho que você, quando existe um bichinho que chama-se sanguessuga. Eu me lembro que quando eu era miúdo, pequenininho, 8 anos, eu entrava assim no rio, e a sanguessuga, ela cola nas suas pernas e ela vai sugando o sangue. Você nem não sente, você nem sempre nem percebe. Quando você vai olhar assim, eita, rapaz, sanguessuga aqui. Aí você sai puxando ela e o sangue espirrando. Entende? Estou querendo dizer. Da mesma forma é a vida espiritual. Tudo aquilo que lhe traz desgaste, medo, terror, noturno, diurno, enfim, aquela coisa toda, traz um reflexo na vida espiritual, um certo desgaste na sua vida espiritual. Entendeu? Porque você não está tendo domínio próprio para dizer não. Tem coisas que a gente tem que dizer não. Muita gente tem medo. Tem gente, pessoal, que quer agradar a todo mundo. Não fique preocupado em agradar a todo mundo, não, pessoal. Não fique não. Não fique não. Tem pessoas que só é feliz agradando todo mundo. Seja feliz dizendo não para as pessoas. Se acanhe não. Diga não, pronto, acabou. Certo? Se a pessoa quiser cortar a amizade com você, não faz diferença não. Faz não. Porque você não pode estar dizendo sim para todo mundo, não. Não, senhor. Não, senhor. Tem pessoas que querem que você esteja disponível 24 horas para ela. Se você não tiver, ela fica de mal. Que fique de mal, Viu? Entende? Então essas pessoas assim, elas não vivem para si. Elas não vivem para elas vivem para o outro. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende? Ela quer fazer os outros felizes e ela. Em primeiro lugar, eu tenho que me amar. Eu tenho que me fazer feliz. Porque aí é que está a coisa. Entende o que eu quero dizer? Eu falo isso nesse livro aqui, ó. Superação. Tá bom, pessoal? Vamos orar? Graças a Deus. Eu vou tomar uma aguinha aqui para a gente fazer uma oração, ok? Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, clamando a Ti, Senhor. Meu Deus, todas as pessoas que estão, Senhor, sendo atacadas na sua mente, no seu emocional, Senhor, que estão sendo perseguidas emocionalmente, espiritualmente, Pai, pessoas que estão nessa condição, que o Senhor repreenda, Senhor, este mal. Tire este mal da vida dessas pessoas, Senhor. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus, que seja desligado agora, Senhor, essas forças, esses governos, esses domínios do mal na vida e na mente dessa pessoa, Senhor. Que essa pessoa seja abençoada e que ela receba a autoridade de Jesus Cristo para emitir comandos, meu Deus, espirituais, para que ela não seja mais manipulada na mente, na alma, por nenhum tipo de indução espiritual do mal. Que ela seja livre no nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.